revisão, no caso, com alguma, eu coloquei, fiz algumas questões que capaz para poder entender um pouco como vai ser essa mecânica das questões que a gente vai ter, né? No caso, com isso não estou falando que, nossa, que as questões vão ser difíceis, né? Mas a gente precisa ter um entendimento, no caso, disso, tá? Bem, alguém está me perguntando, então, ela vai ser Sou eu, professor. online. Vai ser online até o Ah, momento. vai ser online. Vai ser online. Até o momento, ninguém sabe, né? Amanhã, até dia domingo, pelo menos, até esse domingo agora, né? Vamos esperar alguma mudança, né? Do caso se for. E se for o caso, até sexta-feira, na verdade, vai ter uma, uma pronúncia, né, da faculdade para falar sobre isso. Então, ainda Ah, não, tá, entendi. tá? Beleza. Tá bom, então. Tá? E, bem, pessoal, então, a gente vai estar falando assim sobre uma breve revisão desses dois, né, desses dois sistemas, duas. Gente, hoje estou meio, não sei o que aconteceu, estou perdendo as palavras. Hoje a gente vai falar então sobre farmacologia, uma revisão sobre a farmacologia dos antidepressivos e farmacologia dos antipsicóticos, tá? E a gente vai focar em alguns exercícios que eu trouxe aqui para vocês e entender como que mais ou menos vai ser a nossa prova, tá? Obviamente, isso não quer dizer nada que nossas perguntas que tiver aqui possam cair lá, não necessariamente, tá bom? Mas a gente entender um pouco dessa mecânica, como nós tínhamos estado falando. Beleza. Então, nessa revisão que a gente vai falar, a gente vai objetivar um pouco, porque quando a gente dá essas aulas, né, normalmente a gente atropela com um monte de conteúdo, né, que na verdade, né, fica a ser às vezes um pouco angustiante, mas quando a gente foca, tipo, nessa revisão, a gente vai entrar mais um pouco na questão do que as questões clínicas, as questões que mais se envolvem, no caso, vai envolver mais as questões que normalmente tem questão de concurso, o que eles mais focam, né, no caso. Então a gente vai focar mais nisso e que normalmente você vai encontrar mais quando for fazer o estágio, ou normalmente quando for trabalhar, né, quando você se formar, você vai encontrar bastante coisa. Então, tem aspectos que a gente precisa focar mais. E nessa revisão agora a gente vai poder focar um pouco mais. Só para lembrar para vocês, nesse primeiro slide a gente está falando sobre os fármacos para tratar depressão, né, processos depressivos. Só lembrar, assim, não é necessário, obviamente, lembrar cada um deles, né, mas a gente precisa entender como são os mecanismos, porque mediante isso você vai entender e conseguir entender um prontuário, né? Por que administraram esse medicamento e outro não? Qual que tem maior poder ou não, no caso? Que tudo isso está baseado sempre no mecanismo de ação e ação terapêutica que ela vai ter. Então, nós tínhamos falado, né, que os antidepressivos, eles têm classificações de acordo com o mecanismo de ação que eles trabalham, no caso. Então, os principais, né, que nós tínhamos falado, os primeiros que apareceram foram, no caso, os inibidores daquela enzima, né, no caso. Deixa eu até marcar aqui para ficar mais marca texto. Então, aqui, né, no caso, a gente está marcando os inibidores de monoaminoxidase, que são os principais, no caso, né? Daí nasceram todos os outros que a gente, no caso, vê no mercado, né? Mas ainda eles, capaz, não estão sendo muito utilizados na depressão, mas eles estão utilizando em outras doenças neurodegenerativas, o caso da selidilina. A selidilina é muito utilizada também, como até foi parte de um trabalho de vocês, foi para drogas neurodegenerativas, no caso, para Alzheimer. Ela pode ser utilizada. No caso, a isocarboxacida também foi muito utilizada hoje em dia, né? No caso, para essa questão da depressão, não é mais usada, mas a selidilina, ela ainda é utilizada. É um medicamento ainda uso, né? Esse é o principal.
Depois vamos ter, no caso, por ordem de chegada, né, os antidepressivos tricíclicos, que no caso, que são um dos mais comuns e os mais antigos também que tem, né, e hoje ainda são utilizados, né, no caso, a amitriptilina, no caso, a nortriptilina é um dos mais utilizados. Um interessante aqui também é a imiprimina. A gente não abordou cada um deles, né? Mas hoje a gente vai abordar eles em parte de questão, que a gente já foca mais. Senão a gente não terminaríamos nunca antidepressivos, né? A gente focou no mais importante. A clomipramina, a doxepina, no caso, né? Que foram os que depois deram origem aos inibidores, aos próximos que a gente vai falar, né? Estamos, eu vou marcar aqui para vocês, que são os de inibidores da captação de serotonina, no caso, né? Esses aqui aí são mais conhecidos, né? A fluoxetina, né? Que já ouviram falar muito. No caso, a paroxetina, a sertralina, né? Que é de primeira escolha, no caso. O citalopram também, né? O escitalopram, que são bem parecidos, só muda na característica, no caso da estrutura, mas o citalopram ele provoca mais sono que o escitalopram, tá? Então, só para observar essa questão, né? Todos eles vão aumentar ganho de peso corporal, né? Como nós tínhamos falado, bem, a gente vai falar disso. Depois vamos ter também, né, no caso, os inibidores, esses próximos que estão aqui, inibidores da captação de serotonina e norepinefrina. Então, eles são conjugados. Eles são conjugados. Então, vamos ter o que? No caso, a venlafaxina e a duloxetina. Eles também são os antidepressivos que também eles oferecem uma certa capacidade, no caso, sedativa. E esses são geralmente os que têm, os que são antidepressivos típicos, por assim falar, né? Tanto como tínhamos falado dos antipsicóticos, né? Mas aqui nos antidepressivos atípicos, no caso, são eles que estão, no caso, são novos, eles são atípicos porque eles não provêm da mesma estrutura química como são os tricíclicos, no caso, com os inibidores seletivos de captação de serotonina. Já os atípicos, eles são estruturas diferentes molecularmente, mas também tem um efeito antidepressivo. A bupropiona também, a mirtazapina, ela é muito boa também, no caso. A trazodona, mais ou menos, né? Geralmente esses três que eu marquei são os mais... A nefazodona também, desculpa, até esqueci, né? Mas temos também outros, né? A vilazodona também e a bortioxetina. Mas os de maior importância, a bupropiona, a mirtazapina, a nefazodona e a trazodona. Então, eles são antidepressivos atípicos, que eles trabalham também um mecanismo de antidepressão, né, contra a depressão, só que eles têm, molecularmente, eles têm outra forma, outra estrutura. Só por isso que eles se tornam atípicos. Mas são, um professor, melhor que você depende o tipo, o processo depressivo, né, o transtorno que tenha, né, o transtorno do humor, no caso, porque muitos desses também a gente vai poder utilizar também nas psicoses, como a gente vai ver mais para frente. Por isso são todos os que trabalham no sistema nervoso central, eles interagem muito em algumas doenças, tá? Tanto que com um podemos tratar outro tipo de doença, porque às vezes as doenças também elas são em conjunto. Um paciente que tem esquizofrenia com um quadro de depressão, então aí tem que utilizar, de preferência, né, seria interessante um medicamento que seja somente antipsicótico e tenha características, no caso, depressivas, mas às vezes não, então tem que se trabalhar com dois, no caso. E alguns desses aqui também vai ser o tema das nossas próximas aulas, quando a gente falar de anticonvulsivantes, no caso, que também trabalham com isso. Então, anticonvulsivantes, antipsicóticos, no caso, e antidepressivos, como os de Alzheimer, assim também como para Alzheimer e Parkinson, assim, todos são bem parecidos em alguns mecanismos, obviamente, mas falando em receptores, né, que trabalham. Assim tínhamos falado, né, como interagem os fármacos antidepressivos,
de forma direta e forma indireta. Não esqueçam como era essa forma direta e essa forma direta, tá? Os primeiros, no caso dos primeiros, bem, enfim, isso não só para ressaltar, nem precisa, isso porque já é uma questão diferente. Agora, isso é uma pergunta interessante que eu falei, e a gente sempre, né, é uma pergunta que sempre é questionada. No caso, por que o efeito desses antidepressivos eles são tão demorados? Por que o efeito terapêutico, ou seja, contra a depressão, ele é tão demorada? Porque não pode ser igual com outro medicamento que em 10, 15, até 1 hora, 2 horas no máximo, ela está exercendo o efeito terapêutico pleno. Por quê, né? E a gente foi e explicou isso, né, no caso. Geralmente não foi ainda estabelecido, mas a hipótese ou teoria mais provável se deve a uma perda da sensibilização dos receptores postsinápticos causados pelo aumento dos níveis de neurotransmissores por inibição, no caso das monoaminoxidases, que é essa enzima, ou bloqueio das bombas de recaptura de monoaminas. Então, são várias coisas que a gente tem que avaliar. Primeiro, que tudo tem a ver com o quê? Com receptores pós-sinápticos. Lembra que a gente falava daquela fenda, né? Aquela fenda pré-sináptica, no caso do que na verdade seria o bulbo do neurônio, e que se ligava, no caso, a um tecido, no caso, outro neurônio, né? Se no caso são doenças do sistema nervoso central. Então, aí tinha que a passagem de neurotransmissores, ou sinapses, como se queira chamar, e que na parte pós-sináptica é que tinham receptores, né? Lembra que tinha vários tipos de receptores muscarínicos, no caso, adrenérgicos, que mais? Os serotoninérgicos, dopaminérgicos, enfim, antihistamínicos, enfim, tem um monte. Aí, o que está acontecendo? Pode ter uma perda no caso de sensibilidade, ou seja, esses receptores podem ter problemas. Esses receptores podem ter problemas. Então, né, por isso que aconteceria essa perda, o efeito. Isso demora, no caso, geralmente vai até, pode ser até 3 meses, mas geralmente, de 10 a 15 dias, se consegue esse efeito, tá? Aqui só mostrando para bom, uma coisa interessante de ver que a gente não estabeleceu muita ligação na nossa prova anterior, mas essa a gente pode falar, né? Sobre o que? A tabela de classificação desses antidepressivos que a gente foi falar, né? Dos inibidores de monoaminoxidase, no caso. Os inibidores não seletivos de recaptura de monoamina são antidepressivos tricíclicos, né? Que já estávamos falando agora há pouco. Os de recaptura de serotonina, no caso, né? Que o principal no caso é a sertralina, um dos melhores, mas tem uns outros, né, também, no caso. Aí temos aqueles que são misturados entre seletivos de recaptura de serotonina e norepinefrina, que eles, assim, eles são melhores, né, são bons, só o único problema é que os efeitos colaterais que eles vão ter podem atingir o quê? Tudo que tem a ver com que com receptores adrenérgicos, porque norepinefrina ele vai se encaixar em receptores adrenérgicos, que pode ser alfa ou beta. E a gente lembra, né, que nos alfa tem a ver com quem? Com a questão respiratória e os beta já tem a ver com a parte cardíaca, depende, né, onde vão trabalhar. Aí vamos ter os outros que são seletivos de serotonina e antagonistas de receptores adrenérgicos alfa 2, né, no caso, então, é um pouco diferente, né? Tem os estimulantes da recaptura também, e os inibidores seletivos da recaptura de norepinefrina. Então, isso que por que esse professor tem tantos assim? Não é que tenham tantos, sino que tem alguns que são reforço dos outros. Aqueles anteriores que tínhamos falado aqui, os de serotonina e os de recaptura de serotonina com norepinefrina, às vezes pode dar algum problema, e no caso, para tratá-los novamente, pode ser utilizando algum desses outros, que são o quê? Para apoiar aquela outra classe de medicamentos.
entendeu? Então, ele chega como com uma ajuda, principalmente. Aqui eu usei dopamina, né, no caso, né, a gente falou, dopamina está mais envolvido, como tínhamos visto também com psicoses, né, mas na depressão também ela pode desenvolver, ela tem medicamentos que ajudam, no caso, nesses receptores dopaminérgicos. Só que aqui é aquela questão que a gente vai falar, né, na questão dos antipsicóticos, né, temos 5 tipos de receptores de dopamina, né, aí tem chão aí para ver ainda. Aí o principal deles é a bupropiona, que como tínhamos visto, ele é um antidepressivo atípico, né, no caso. E vamos ter também os antagonistas de alfa-2 adrenoreceptores, né, no caso. No qual o principal, que é outro que é atípico, que é a mirtazapina. Então, o menelátil, razapina. Ele é muito importante, vocês vão ver o porquê, quando é na clínica, porque ele descolha também. Pode não ser tão bom quanto os outros, mas nos efeitos colaterais é aí o problema que reside isso, que pode não ser a escolha de alguma outra, né? Assim também tínhamos falado, né, das drogas antidepressivas tricíclicas, né, no caso, tricíclicas, basicamente, né, a principal ação deles é que diminuem a preocupação mórbida, tá? Então imagina, né, no caso se a gente for avaliar em um caso clínico uma mulher ou um homem, no caso que apresente, né, um alto grau de depressão, muitas vezes sem nenhum padrão, no caso de início, né? Então essa preocupação mórbida ela se encontra altamente aumentada nesse tipo de pacientes. Então esses tipos de antidepressivos eles vão atingir e vão melhorar essa questão que é muito importante no caso, porque isso que muitas vezes leva a aumentar esse grau de depressão e esse paciente ter aqueles pensamentos suicidas. Ah, mas professor, então em todos vai ser isso? Não, mas vai de paciente para paciente, no caso. A melhora que tínhamos falado é 2 semanas, tá? Aí o mecanismo de ação, pessoal, foco nisso aqui. O mecanismo de ação, tá? O mecanismo de ação, tínhamos falado, ele interage sempre por duas maneiras. Uma pela inibição da captação do neurotransmissor, nível pré-sináptico, e outra por bloqueio dos receptores quais? Muscarínicos, histaminérgicos, ou seja, antihistamínicos, adrenérgicos, alfa-2 e beta-beta, serotoninérgicos e dopaminérgicos. Então, queiram ou não, esses antidepressivos tricíclicos, eles são bons, né? Só que o problema é que, beleza, vai atingir muita coisa, mas atingir todos eles vai provocar também o quê? Os efeitos colaterais. E se você pensa que esses antidepressivos, eles devem interagir mais com serotoninérgicos, com dopaminérgicos, só que esse medicamento, ele tem uma afinidade, então ele termina por interagir também com outros receptores que não precisariam necessariamente, entendeu? Não precisaria interagir com muscarínicos, porque aí se interage com muscarínicos, você está observando que vai provocar um antagonismo dos efeitos. Então imagina um paciente que tem o quê? Tenha um efeito anticolinérgico, né? Glaucoma. Aí que vai acontecer? Isso vai piorar. O paciente pode ter depressão, mas ele tem um glaucoma. Se você utilizar esse medicamento, ele pode piorar, pode bloquear o efeito desse medicamento para o glaucoma e o glaucoma só vai piorando, entendeu? Então, é muito diferente. Agora, dos histaminérgicos, os antihistamínicos, no caso, nesse está falando do tipo 1, se você lembra, loratadina, clorfeniramina, Fenergan, né? Aquele que vocês se veem na cabeça quando se fala deles. Ah, professora, é bom, né, para qualquer alergia, né, enfim, um processo, né, mas me provoca sono. Então, ele é um sedativo. Então, nos casos de pessoas que têm as depressões, né, no caso, essas crises depressivas, é bom, às vezes, um efeito sedativo.
Então, nesse sentido, ele é bom, no caso, né? Só que assim, como a gente vai ver nos efeitos colaterais que pode provocar, né? Isso também, o aumento do sono, o efeito hipnótico, não vai ser do 100% legal para esse tipo de pacientes, tá? Imagina que ele estiver tomando, né, algum outro medicamento do tipo, imagina, antihistamínico pode interagir com o medicamento, imaginemos, um antiparasitário, como a gente vai ver também nas próximas aulas, que a gente vai tocar essa parte de antiparasitários, tá? Então, a interação com esses receptores que estamos falando aqui são responsáveis pelos efeitos colaterais. Não esqueçam isso é muito importante. Bem, usos terapêuticos de maneira geral, né? Já a gente sabe, né? Depressão, enfim, né? O efeito quanto é depois, após 2 a 4 semanas, no caso. Bem, enfim, aqui uma coisa interessante, esses antidepressivos triciclos que a gente já tem marcado, essa atividade anticolinérgica. Aquilo que a gente falou, né? Devem ser considerados em pacientes com doenças cardíacas, hipertrofia prostática ou glaucoma, né? Então, tem que ter cuidado, porque nos efeitos colaterais pode provocar o contrário, tá? Pode piorar esse glaucoma, ou hipertrofia prostática, no caso. Na farmacocinética, geralmente isso é bem fácil. Isso aqui é batata, como vocês falam, né? Porque praticamente uma coisa, imagina que eu, assim, o primeiro que é questionado quando se fala de um medicamento, né, no caso, pelo menos eu tenho visto isso nos estágios, visto que os nossos superiores, né, na linha hierárquica, né, o nosso enfermeiro, o chefe do plantão, ele questiona, e esse medicamento sempre questiona, por que vai ser administrado por que via, né? E perguntam, por que via? Geralmente, esses de depressão, grande parte deles são por via oral. Que queira ou não, né? Quando você estiver no estágio, você pede, né? Sempre para administrar via oral, que é a administração mais fácil, né? Diferente do que administrar por infusão, né? Que aí é outra coisa. Mas, queira ou não, no fato que você administra esse medicamento, no caso, imaginemos, né, a gente vai falar a amitriptilina ou nortriptilina, você tem que avisar para esse paciente o que ele está tomando e avisar para ele, né, no caso, o porquê ele está tomando. Então, os cuidados da enfermagem são importantes para isso, no caso. Uma coisa também importante para ver é que eles são altamente lipofílicos, né? É o fato deles serem tão bons também para esses para o sistema nervoso central. Nenhum desses medicamentos, outra coisa interessante, nenhum desses medicamentos provoca nenhum tipo de alteração na urina, nem nenhum tipo de fluido, viu, pessoal? Que quando a gente falou de medicamentos para hanseníasis, no caso tinha, né, que tinham falado que tem essas mudanças, né? Eu vou falar de nitrofurantoína também, que provoca macrodantina, né? Que também provoca mudanças na urina, cor da urina. Geralmente nos antidepressivos não provoca nenhum tipo dessas mudanças nos fluidos, tá? Então, os efeitos colaterais é aquilo que a gente espera, né? Aquilo que vai ter e aquilo que pode acontecer a mais, esses a serem relatados. Não esqueçam isso, tá? Então, os efeitos colaterais que a gente vai ter, né, no caso, os esperados, é porque, como lembra que eu falei, mexe com, no caso, com receptores muscarínicos, então, queira ou não, mexe com visão, mexe com o processo, né, do caso como fala, de melhorar a visão, né, então provoca uma visão distorcida, como ele mexe também com receptores antihistamínicos, no caso, aí mexe com que? Tipo, lembra, temos H1 e H2, né? Os H2, o que está envolvidos com o trato gastrointestinal. Então, vai provocar isso, constipação, no caso. A retenção urinária, mais que tudo também pelos anticolinérgicos, muscarínicos especificamente,
ressecamento das mucosas, né? Nós já sabemos também, boca, xerostomia, enfim. A hipotensão ortostática é a clássica, né? Que quase todos, né? Imagina, eu te pergunto, cite 5 efeitos colaterais dos antidepressivos tricíclicos. Beleza. Você, sem duvidar, fala hipotensão ortostática, que isso sempre vai acontecer. Tá? Isso explicar ao paciente o que é, né? Que ele pode sentir isso. Observar que normalmente, isso vai de paciente para paciente, mas normalmente é nas primeiras 2 semanas do tratamento que acontece essa hipotensão ortostática, tá? Bem, e os efeitos sedativos, né? Aqueles que são já mais sérios, porque são os que você vai aumentar, os que você vai ver a mais, que normalmente não é normal observar isso, tem os tremores, né? Então, aquele falso parkinsonismo, né, que a gente pensa, no caso, a dormência de alguns membros, o formigamento também é uma coisa que o pessoal assusta bastante, sintomas parkinsonianos, as arritmias por causa dos receptores adrenérgicos, aí estamos falando, né, dos beta, taquicardias, né, tem a mesma coisa, tudo que envolve o coração, ó, olha, você percebe que o que mais atinge dos efeitos colaterais que normalmente não deveriam aparecer, mas podem acontecer como estou relatando agora, eles trabalham bastante com receptores adrenérgicos. Esse é o problema desses medicamentos. Imagina, eu te cito todos eles e eu te falo, pessoal, então, conforme eu explicar os tantos efeitos colaterais esperados e que podem ser relatados dos antidepressivos tricíclicos, explique o porquê disso, né? Aí que você vai trabalhar. Sempre que você vê efeitos colaterais, você tem que pensar na hora e pela ligação, no caso, o bloqueio, ou no caso dos receptores. Tudo tem a ver com receptores. E por que em especial dos tricíclicos? Porque são os que mais receptores interagem. Acabamos de falar, né? Muscarínicos, no caso colinérgicos, né? Adrenérgicos, alfa e beta, antihistamínicos, serotoninérgicos, enfim, pensa, é um monte de coisa. Então, vai ter mais chance de obter, no caso, essa, de obter, no caso, bastantes efeitos colaterais, tá? Bem, aqui só mostrando aquilo que já tínhamos visto, né? O caso, a massa corporal também é uma coisa que não tínhamos mostrado, mas também acontece isso. No caso, bem, acho que tudo aqui está. A xerostomia, né? Que é o ressecamento da boca. Bom, aqui as interações medicamentosas, né, só entender no caso o porquê, né, no caso aqui, né, porque não interage, porque você acha que não interage, a primeira, a primeira pergunta, né, dos antidepressivos, pelo simples fato que a gente falou dos efeitos colaterais, porque eles competem com muitos dos receptores que estes outros medicamentos também trabalham, entendeu? Se os antidepressivos trabalham em tantos receptores pós-sinápticos, é normal que vão interagir com tantos outros medicamentos. Como o que? Aqui, ó, bloqueadores histamínicos. Aí a gente está falando, né, que os antidepressivos vão lutar pelo receptor antihistaminérgico. Então, pensa, né? Aí que mais? Levodopa, era Parkinson. Vai competir com quem? Com receptores de dopamina. E aí que vai, né, no caso. Então tem muita coisa aí, a gente vê. Antipertensivos. Aí depende, né, qual, né? Porque tem vários mecanismos. Geralmente aqui os que trabalham com que? Com receptores adrenérgicos. Você percebe que isso é uma questão muito simples. Não precisa você ficar não memorizando, é só entender todo se deve ao mecanismo de ação. A partir do mecanismo de ação que você prevê o que efeito colateral vai ter e com que outros medicamentos ele pode interagir, tá?
Bem, aqui vem agora um dos mais importantes, né, os de primeira escolha, né, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. No caso, eles obviamente eles são seletivos, né, pelo próprio nome, né, tá? Não esqueça isso. E aí eu pergunto, isso pode ser uma pergunta também. E os antidepressivos tricíclicos, os inibidores de aminomonoxidase, eles são seletivos? Aí vocês vão me responder, ah, professor, depende, porque os inibidores de monoaminoxidase depende, porque conforme a tabela tem não seletivos e tem seletivos. Então podem ser seletivos também. E já os antidepressivos tricíclicos, eles não são seletivos, tá? Bem, as ações, né, serotonina, recaptar e evitar a degradação dela, já que o neurotransmissor que vai fazer a ligação com o receptor serotoninérgico 5-HT e, no caso, despolarizar esse neurônio para evitar esse aumento do efeito da depressão. Tá? Assim, simples assim. Também demora 2 semanas, vê? Todos duram bastante tempo, né, no caso. O bom é que a serotonina, 80% dos pacientes respondem somente a serotonina. Então, tem gente que toma, né, bastante deles, que é a sertralina, né, no caso, que são bem parecidos, serotonina e sertralina, cloridrato de sertralina, né, no caso, que ele é muito bom. Aí os usos terapêuticos também, né, então imagina, né, o espectro de ação desses inibidores de recaptação de serotonina. Obviamente não é tudo aqui a sertralina, obviamente tem também os outros, né, como a fluoxetina, paroxetina. Então eles estão envolvidos em muita coisa, em muita coisa mesmo, tá? Não somente vai ver na depressão, você vai ver num quadro de autismo também, até às vezes misturado, né, com o medicamento para psicose, né, que se usa antipsicótico, né, para alguns casos graus de autismo, transtornos do pânico, enfim, e até para transtorno bipolar, né, no caso. Os inibidores, no caso de seletivos de recaptação de serotonina, a farmacocinética é aquela mesma coisa que nós falamos dos anteriores, também a absorção excelente por via oral. Só que assim, a diferença, como tínhamos até falado, né, ela é diferente porque elas, primeiro, vão ser bem absorvidas quando são administradas com alimentação. Já é uma coisa que é diferente em muitos outros medicamentos que não gostam, né, rejeitam. E isso é pelo simples fato deles serem altamente lipofílicos, que eles passam assim de boa pela mucosa gástrica, tranquilos, e eles vão sair com alimento melhor ainda. É tipo o cara que vai de moto e beleza, aí um momento pega o ônibus, você vai de ônibus. Assim, com alimento seria o ônibus, então é melhor, o conforto para ele é melhor no caso da sertralina, né? Outra coisa interessante que tem tempo de vida média altíssimo, né? Imagina, de 6 a 36 horas. Fluoxetina, 50 horas, no caso. Então, o efeito é grande, o efeito no organismo é grande. Só que também a gente tem que entender que os efeitos podem tornar eles também certamente perigosos, né? Como a gente vai ver. Principalmente se lembra que nas primeiras aulas que a gente viu sobre farmacocinética, farmacodinâmica, a gente falou que aqueles medicamentos que eles não conseguiam ser eliminados rapidamente por causa do tempo de vida média, eles sofriam novamente um processo de recirculação enterohepática, ou seja, eles voltavam para ser novamente biotransformados no fígado. Só que beleza, né? Isso acontece uma pessoa normal, né, que não tem nenhum problema no fígado, mas para o paciente que tem problema no fígado já é outra história. E vai gerar problemas. Então, ter cuidado em pacientes com insuficiência hepática, cirroses, esteatose hepática, câncer no fígado, né, e que apresente um quadro depressivo, tem que observar que essas drogas de recaptação de serotonina, elas podem ter um problema. Então, aí tem os antidepressivos tricíclicos, tá? Tá.
Então, os efeitos colaterais, já no caso, nesses inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, eles já são mais suaves. Eles são, no caso, o paciente ele consegue tolerar um pouco mais os efeitos colaterais. Tanto que os mais frequentes vão ter muito a ver com a parte gastrointestinal, né? Os mais frequentes, e um pouquinho com a parte psiquiátrica. Obviamente, porque no caso ele chega a envolver alguns efeitos, no caso um pouco dopaminérgicos, né? Tanto que provoca uma agitação, ansiedade, nervosismo. Aí sim também, no caso dos gastrointestinais, que normalmente quase todos eles produzem, né? É uma coisa, né, de náuseas, vômitos, dor, e isso assim é uma coisa tranquila, assim, não tranquila, né, mas é fácil de conter e de trabalhar nesses efeitos colaterais. Conforme tínhamos visto dos antidepressivos tricíclicos, eram muitos efeitos e era cada um diferente do outro e mais difícil de tratar. Esse aqui você consegue tratar tranquilamente esse tipo de efeitos colaterais, né, no caso. Obviamente, e alterações de sono é fácil tratar, né, aí se administra com medicamentos, né, sedativos, hipnóticos, enfim. Um problema assim que pode ter um perigo seria os efeitos extrapiramidais. Mas esses últimos aqui também, eles são relativamente menores. Não é que todos vão ter isso, né? Outra coisa assim que falo já também, né, a questão do que das disfunções sexuais, né, perda da libido, é uma coisa assim que geralmente sempre se torna um problema, no caso um pouco importante, por isso tem que ser falado para o paciente. No caso não se fala isso. Se eu já acompanhei casos de pessoal aí falando, isso foi falar para vocês? Não, o médico não falou? Não, não, ninguém falou. Então aí é meio complicado, né? Bem, aqui só mostrando para vocês os efeitos colaterais que nós tínhamos falado, né? Observando, né? Essa questão desses, quase todos eles têm essa disfunção sexual, todos eles vão produzir isso. Obviamente, não em todos os pacientes também, né? Geralmente, entre 10 a 20% dos pacientes, eles têm tido esses casos de disfunção sexual, né? Já as interações, já é outra coisa também, que a gente vai ver. Aqui, galera, mas professor, por que esses aqui têm tantas interações se ele só interage com um pouquinho de receptores? Por quê? Aí vem a questão, essa pergunta é do milhão, né, no caso. Por que se ela trabalha seletiva e ela só trabalha com receptor, no caso serotoninérgico, 5-HT, por que diabo vem e não inibe os outros? Por quê? Porque essa serotonina, pelo simples fato dela ser seletiva, ela também tem outra característica importante que muitos outros medicamentos não têm, que é qual? A competitividade. Ao ser ela seletiva, ela também tem, como fármaco, ela tem uma atribuição, que é a competitividade. Então, ela pode lutar e ganhar de outros medicamentos ou de outros próprios neurotransmissores e se ligar em receptores. E esse é o problema, porque quando ela preenche totalmente os receptores 5-HT, o que vai acontecer? O resto morre, professor? Não necessariamente, porque aquela outra parte que vai sobrar, ela vai competir com outros receptores. E lembra que naquela parte da fenda sináptica, a pós-sináptica, onde se encontram todos os outros receptores, estão competindo também com outros. Então, o problema desses, no caso, é que vão competir com outros medicamentos também. Ou são também, muitas vezes, esses medicamentos que competem pelo mesmo receptor, que pode ser o 5-HT. Então, também é outro problema. Então, são vários também. Ó, já entre antidepressivos tricíclicos também compete. Professor, mas aí é a questão do horário da administração, com certeza, e da dosagem que é administrada. Porque também tem outra coisa também que a gente estava falando. Lembra que eu falei?
quanto é o tempo de vida média deles? É muito alto. Então faz elas ficarem um tempão lá e se ligando e se desligando novamente, biotransformais no fígado, depois se ligando, no caso, na fenda pós-sináptica. Então, você percebe que muito. Ela vai interagir, sim, vai provocar por causa de quê? Do tempo de vida média, tá? Isso é bom e, ao mesmo tempo, é ruim, tá? Mas, obviamente, isso vai ser se você tomar, administrar concomitantemente, no caso, no mesmo período, né? Mas se você dá um espaço de pelo menos 2 horas, já você pode ter, não pode ter mais essa interação medicamentosa. Também tem essa, tá? Bem, e os outros medicamentos nós tínhamos falado, que são os antidepressivos atípicos, né? A bupropiona, né, no caso, que ele também é um antidepressivo. No caso, ele trabalha com receptor dopamina e norepinefrina, não esqueçam isso, os receptores importantes, né, no caso, mas também vai ter o que? Uma afinidade pela serotonina. Então, queira ou não, também vai interagir com isso. E queira ou não, isso ajuda ele também, porque isso torna esse medicamento diferenciado, no caso, tá? A única desvantagem, né, é que ela tem uma atividade convulsiva e é necessário várias doses diárias. É o único assim que é diferente desse cloridrato de bupropiona Ziban, né, que é conhecido. Os efeitos colaterais também, né, parecidos com os de serotonina, já que é efeitos no estômago, né, inquietação, agitação, então é pouco, você percebe? E aqueles que não devem acontecer, né, as convulsões e o comportamento suicida. Só isso que é diferente. A mirtazapina, pessoal, essa mirtazapina, ele é é bom esse medicamento, tá? Ele também tem atividade noradrenérgica e serotoninérgica, então já você percebe, né, o mecanismo, vai trabalhar com o receptor noradrenérgico. Então, já vou vendo que ele também pode ter um efeito, no caso, no coração, né? Só que essa mirtazapina, em comparação com antidepressivos tricíclicos, que interagiam bastante no coração, ela interage bem pouco, quase que nada, mas tem uma leve interação. Só se o paciente for cardiopata, né, aí sim que fica mais difícil, tá? Para depressão, né, tínhamos falado. Os efeitos colaterais, aumento de peso, né, no caso, boca seca, edema, no caso de espineia, pelo fato de ter essa atividade noradrenérgica, né? Ou seja, nos receptores adrenérgicos. Outra coisa interessante que provoca leucocitoses. Lembra que era que está falando, quando a gente fala de leucocitose, são que a granulocitoses. Elas são que a gente fala no caso, problemas hematológicos, né, que pode acontecer. Então, tem que fazer um monitoramento desse pessoal que está tomando essa mirtazapina, desse conteúdo de leucócitos no sangue. Isso tem que ser informado, né, no caso. E caso se aumentar muito, tem que ser suspenso essa medicação. Bem, o lítio, pessoal, o lítio é também mais aconselhado no caso para mania e distúrbio bipolar, mas também ele tem um efeito na depressão. Ah, mas ele pode ser? Olha, se não tiver nenhum antidepressivo, dá lítio, porque ele também vai ter um efeito antidepressivo, tá? Para episódios depressivos. Mas se você tiver qualquer outro antidepressivo mesmo, né, como os que a gente estudou agora, você observa e indica esse tipo, no caso, do lítio, né, no caso. Então, não é primeira opção, tá? Não é primeira opção. Ele é mais eficaz para mania e distúrbio bipolar. Não possui propriedades sedativas, tá? Então, tranquilo. O único problema é que ele interage na função tiroidiana, então tem que estar monitorando isso, tá? E que também é tóxico, esse é outro probleminha. Os efeitos colaterais, né, no caso se o medicamento também são efeitos gastrointestinais,
no caso, né? Polidipsia, né? Aquela sede, né? Intensa, tremores nas mãos, que assim não é muito assim para se assustar, é um tremor bem leve, né? No caso, pelo menos os pacientes que a gente teve a oportunidade de ver e que perguntar, eles falaram que é uma coisa assim bem tranquila. Aqueles que normalmente não deveriam acontecer, mas pode terminar acontecendo por causa, muitas vezes, dos efeitos colaterais esperados, são os vômitos persistentes. Tem todo um tem todo um processo de perda no caso dos espasmos do tubo digestório. Isso provoca, né, a diarreia profusa. Isso leva muitas vezes o paciente se desidrata, leva uma letargia, fraqueza, fadiga, ganho de peso, enfim, hiperglicemia. Então, você já vai vendo como que esse paciente tem que ser orientado, no caso, depois de ser contido, né, no caso, esses efeitos colaterais. As interações são poucas, mas não deixa de ser perigoso, né, já que se esse paciente ser hipertenso, estiver tomando algum diurético, hidroclorotiazida, se ele tomar o lítio, ele vai interagir com isso, vai interagir e vai bloquear o efeito do diurético. Se esse paciente tiver isso e tiver Parkinson, a metildopamina não vai conseguir se transformar em dopamina e parar, né, as crises de Parkinson. Já indometacina e piroxicam, eles são, no caso, anti-inflamatórios, né, não esteroidais, então eles chegam a inibir, no caso, o efeito anti-inflamatório deles, no caso. Então, o lítio, queira ou não, ele pode ser perigoso em algumas situações, tá? Então, agora vem a parte mais bacana, né? No caso, essa interação que a gente vai ter com essas questões. Obviamente, as questões que a gente vai ter na nossa prova, elas são que mais do tipo, são dissertativas, né? Para você digitar, tudo isso. Mas não deixa de ser interessante também observar, né, esses casos. Vai que é meio parecido, né? Bem, esse aqui é um caso, assim, de um caso clínico de um engenheiro, 55 anos de idade, que começou a apresentar... Professor, Oi, não entendi. A prova vai ser dissertativa? isso, vai ser dissertativa. Tá, 5 questões dissertativas, tá? Ou ok. seja, para escrever, tá? Beleza. Então, esse engenheiro de 55 anos, né, começa a ter alterações no humor. Quando a gente fala de alterações do humor, né, no caso, normalmente pode ser, né, dependendo, né, pode ser depressão, ele pode também ser, no caso, uma crise de mania ou bipolaridade, isso depende, né? E ele está perdendo o interesse, ó, você já percebe o que é, perdendo o interesse por seu trabalho e pelo jogo diário de tênis. Duas coisas que ele mais supostamente gosta, né? E que tem que fazer, né? Então, você já percebe. Então, tem um quadro depressivo. Aí, preocupa-se com sentimentos de culpa, ou seja, ele tem aquilo que estávamos falando agora há pouco, né? Aquele sentimento, né? Essa comorbidade de culpa dele mesmo, ele começa a sentir, aumenta. Falta de valor e esperança, no caso. Além de sintomas psiquiátricos, o paciente se queixa de dores musculares pelo corpo. Exames físicos e laboratoriais nada revelaram do significado. Com certeza, né? Porque isso não tem nada a ver com questão somática, isso já é psicológico. Após 6 semanas de tratamento, ó, aqui você já saca, né? 6 semanas de tratamento com fluoxetina, já você vai lembrando fluoxetina, né? Inibidor seletivo da recaptação. Não, desculpa que estou falando. No caso antidepressivo tricíclico, os sintomas do paciente sumiram, beleza? Após 6 semanas. Isso é óbvio, né? Porque todos eles demoram muito tempo para ter o efeito terapêutico máximo, né? No caso. Aí sumiram, beleza. Contudo, ele reclama de disfunção sexual. E aí vem aquela questão que a gente falou dos efeitos colaterais, né? Já vão lembrando.
Aí a pergunta, qual dos seguintes fármacos deve ser útil para esse paciente? Vamos lembrando, né, no caso que a gente viu, a gente viu que estamos observando as alternativas que tem. Sertralina. A sertralina, no caso, pode ser, não. O que é a sertralina, o citalopram, a fluoxetina? Antidepressivo. Isso, são antidepressivos. Antidepressivo. Isso. O lítio também é antidepressivo? Ele é, mas ele pode, mas não é de primeira escolha. Mas é para controlar mais mania, não é? Isso, é mais isso mesmo, é mais para mania, mas ele pode assim, pode ter um efeito. Se você não tiver nenhum tipo de antidepressivo e só tiver lítio, ele pode controlar levemente. Isso depende do tipo de depressão, né? Levemente. E a mirtazapina, a gente falou também que ele é um antidepressivo, só que ele é atípico, né? Então, aí qual que a gente vai ver? Se sabemos que a fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, no caso, eles são que são inibidores, no caso são antidepressivos tricíclicos e também são inibidores antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e todos eles provocam o quê? Eles provocam disfunção sexual. O lítio, ele também provoca, só que bem baixa, mas como o fato que eu falei agora há pouco, ele não é primeira opção. Se eu tenho os outros, eu vou dar lítio? Não, nunca vou dar lítio se tem os outros. Professor, Oi. esses outros, tanto no homem como na mulher, o efeito é o mesmo? Olha, aí boa pergunta. Na questão que em homem geralmente homem está mais preocupado com essa questão. Nas mulheres, se fala, no caso, tem se observado, na verdade, uma rigidez que a gente fala, né? Mas, assim, nunca chegou, pelo menos, nem na literatura, nem em relatos de casos, a chegar que uma mulher vai se, sabe, ela fala sobre isso. Nunca escutei nada disso. Geralmente é mais em homens, que o homem que mais reclama disso, tá? E a mirtazapina? A mirtazapina é o quê? Ele é também um antidepressivo atípico, só que ele, em comparação dos outros, é o que apresenta baixíssima, quase nada de efeito colateral relacionado com a disfunção sexual. Então, o que você faria? Teria que ser trocado. Por qual? Pela mirtazapina, no caso. Já que falei, a sertralina, também citalopram. No caso, espera, só vou emitir aqui. Pode ocorrer disfunção sexual, assim também como os antidepressivos tricíclicos e aqueles que envolvem serotonina e norepinefrina, né, no caso. Beleza. Aí o quê? Ué, não vai? O que aconteceu? Aí a mirtazapina é praticamente isenta dos efeitos adversos sexuais, ou seja, a disfunção sexual. E o lítio é utilizado no tratamento de mania, como vocês falaram, né, e do transtorno bipolar, mas ele tem uma chance também de produzir um efeito depressivo, por uma crise, mas frente aos outros, 1000 vezes os outros. Então, a resposta, pessoal, aqui seria qual? Qual dos fármacos deve ser útil para esse paciente? A mirtazapina, tá? E você vê isso, pessoal, que isso aí é muito comum por questão desse. Eu até tinha esquecido de falar, no caso, durante as aulas, que a questão da disfunção sexual é um fator importantíssimo, muitas vezes, para a mudança dos medicamentos. Esse segundo caso, esses serão os mini-testes, né, pessoal? Lembra que eu fazia para vocês mini-testes? Aí ficou sobrando, né? Então, eu vou aproveitar agora. Então, esses segundos falam que uma mulher... Você vai mandar esses mini testes no portal também, né? Todo vou mandar, todo está gravado e vai para lá, tá, pessoal? Aí fala o quê? Uma mulher de 51 anos com sintomas de depressão também apresenta glaucoma de ângulo fechado. Beleza. Qual dos seguintes antidepressivos deve ser evitado nessa paciente? Bem, então veamos. Se uma paciente antidepressiva, uma mulher de 51 anos, no caso, né?
e ela apresenta glaucoma fechado. O que é glaucoma, né? Tínhamos falado que temos vários tipos de glaucoma, né? Glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado. São bem comuns, né? Aqui na população brasileira, tem bastante aumentado os casos disso. Enfim, e eles são tratados, no caso, com alguns tipos de medicamentos que são colinérgicos, né? Que tínhamos até caiu na prova passada, né? Lembra que caiu, né? Que era, no caso, o timolol, né? Eles ajudam, né? No caso, nesses casos de glaucoma. Mas o que acontece? Aí a mulher tem os sintomas. Então, qual dos medicamentos vou evitar? No caso, sertralina. A sertralina, falamos, é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Beleza, é um antidepressivo. Ele interage com que, pessoal, com que receptores? Ele interage somente com os de serotonina, 5-HT, não é? Beleza. Então, se você vê que o paciente também apresenta esse problema de glaucoma, então você tem que dar um medicamento que não interage com quem? Com receptores muscarínicos ou colinérgicos. E quem será esse, a ver? A bupropiona, ele também é um antidepressivo tricíclico, só que ele não trabalha com receptores muscarínicos, ele é, no caso, dopamina e serotonina, beleza. Então, também não é. A mirtazapina, acabamos de falar dele lá também, ele é um atípico, ele também não trabalha com a questão dos receptores muscarínicos, ou que tem um efeito anticolinérgico, já que ele trabalha, no caso, com receptores do tipo, era para serotonina também, no caso, e norepinefrina, ou seja, noradrenérgicos, não tem nada a ver com muscarínicos, tá? Não confundamos. Então, quem que sobrou? Sobrou a amitriptilina. Vamos lembrar da amitriptilina? O que é a amitriptilina, pessoal? Alguém se lembra? Ela é o quê? Ela era um antidepressivo tricíclico. E lembra que a gente tinha falado dos antidepressivos tricíclicos? Os antidepressivos tricíclicos, que eles interagem com quem? Com muitos receptores. E dentro deles tinha quem? Os receptores colinérgicos. Então, a amitriptilina, administrada num paciente que tem glaucoma, só vai piorar o efeito. Vai fazer com que os outros medicamentos que ele toma para o glaucoma caia o efeito, tá? Então, esse seria basicamente essa resposta. Então, esses três primeiros que a gente estava falando, né, antidepressivo não possuem atividade antagonista do receptor muscarínico. Ixi. Alguém, por favor, que apague esse... Está se escutando tudo aí, viu? Tá, mitriptilina seria o único que tem potente atividade antimuscarínica, pelo qual não deve ser administrado em pacientes com glaucoma. E mais ainda, se estiverem com a medicação, né, com o timolol da vida, vai dar interação medicamentosa. Beleza. Agora, aqui a gente... Professor, Oi. um pouco antes de tiver para terminar a aula, aí, Sim. senhor, eu queria fazer uma pergunta sobre aquela atividade de hanseníase que você mandou para gente, que foi antes da sífilis. Beleza. Tá? Bem, então, aí, no caso, esse mini teste, S3, nos fala que qual fármaco será uma má escolha para uma senhora de 70 anos com sintomas depressivos, por ter alfa-1 antagonismo significativo. Então, ele está aqui entendendo um antagonismo no receptor alfa, ou seja, alfa-adrenérgico. Então, são receptores adrenérgicos. E, assim, expola maior risco de quedas devido à hipotensão ortostática. Então, aí precisamos entender, no caso, que medicamento, no caso, não devia ser, qual seria uma má escolha para essa mulher que possa provocar nela uma hipotensão ortostática.
tá? Vamos lá. No caso, podemos observar, no caso, os três primeiros, né? A sertralina, a bupropiona e o escitalopram, são antidepressivos, né? De diferentes mecanismos, né? No caso. Esses três têm muito pequeno efeito na pressão arterial, né? Ou seja, não oferecem nenhum tipo de antagonismo do receptor alfa, beleza? Então, eles podem ser dados e são considerados escolhas aceitáveis para o tratamento da depressão no idoso, né? Porque vocês observaram, é uma senhora de 70 anos. Tem que ter cuidado no caso. Aí outro, se a gente falar do lítio, o lítio também tem que ter bastante cuidado no caso, porque ele não deve ser utilizado contra a depressão em idosos, sem antes experimentar a primeira escolha dos antidepressivos, que pode ser antidepressivos tricíclicos, no caso, ou aqueles inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou até mesmo os inibidores de monoaminoxidase também. Então, quem sobrou? A imipramina. A imipramina, ela não é muito conhecida, assim, no caso, pelo menos, que temos falado, mas ela sim seria a má escolha, no caso, para tratar idosos. Porque o que ela faz? Ela está associada com um aumento no risco, né, de ortostasia nos idosos. O que é essa ortostasia? Né, no caso, leva a essa tontura, o que a gente chamaria de hipotensão ortostática. Já que se essa ortostasia, essa hipotensão acontecer num idoso, um paciente idoso tem muita chance de ter uma queda e com isso quebrar, né, ou machucar mais ainda a sua condição. Por isso, a imipramina não é recomendado, no caso, para ser um antidepressivo, tá? Pelo fato, né, no caso de provocar um aumento da hipotensão ortostática. Ah, professor, mas é somente nos idosos? Geralmente sim, porque uma pessoa que não é idosa, normalmente os níveis de hipotensão ortostática é tudo bem tranquilo, não leva, mas num idoso a coisa piora, porque ela sente mais essa hipotensão, essa crise, né, que dá. E a queda, né, vocês sabem que em idosos tem essas fraturas, no caso, expostas. Esse aqui, gente, a gente já está falando dos antipsicóticos, no caso. Dos antipsicóticos, deixa eu ver. Ah, tá. Ixi, já falta esse minuto. Bem, esse a gente vai falar isso daqui desses antipsicóticos. Fala um menino adolescente, lembrando que a psicose geralmente atinge entre crianças e adolescentes, tá? Tanto que aí inicia os casos de esquizofrenia também. Foi recém-diagnosticado com esquizofrenia. Qual dos seguintes antipsicóticos tem maior possibilidade de melhorar sua apatia e baixa autoestima? Aí que precisamos entender. A gente primeiro precisa entender os sintomas. Lembra que quando a gente falou das psicoses e no caso da esquizofrenia, eles são característicos porque pela sintomatologia, que eles apresentam uma sintomatologia que muitas vezes está envolvida, no caso, a gente chama com sintomas positivos e no caso sintomas negativos, né, no caso, que nós tínhamos até falado, que vou dar uma lida no caso. Então, qual que é o que está mostrando aqui? Apatia e baixa autoestima. Então, se a gente nos coloca qual seria, né, no caso, qual dos cientos psicóticos tem maior possibilidade de melhorar? Temos a colpromacina, temos a flufenacina, o haloperidol, a tioridacina e a risperidona. No caso, a gente tem que entender que temos os que são atípicos, os antipsicóticos típicos e os atípicos, né? Sabemos que os típicos, eles melhoram, no caso, sintomas positivos. Já os antipsicóticos atípicos, eles melhoram os positivos e os negativos. Nesse caso, esses primeiros 4 médicos são antibióticos no caso de primeira geração. Então, são quem? São os típicos, os primeiros que apareceram, né? Tanto que a clorpromacina é o protótipo.
Já a risperidona, ele é o quê? Ele é de segunda geração, né, no caso. E no caso é o único que vai aliviar o quê? Os sintomas negativos da esquizofrenia. Ou seja, a apatia e a baixa autoestima são sintomas negativos. Lembrando a diferença entre sintomatologia positiva e negativa. No caso, a sintomatologia negativa é aquela que vai aparecer, né, que vai ter uma piora, no caso, né, durante o desenvolvimento da doença da esquizofrenia. Normalmente vai aparecer primeiro os positivos. Então, qual seria a resposta? Seria a risperidona, né? Até mesmo, né, o haloperidol, né, mas a risperidona é de maior escolha. E eles, se vocês observam, né, vão observar pacientes tratando, são antipsicóticos, mas isso depende do tratamento, no caso da sintomatologia que ela vai fazer o efeito terapêutico. Nesta pergunta 5, né, temos qual dos seguintes antipsicóticos está mais associado com a possibilidade de discrásias hematológicas, como a granulocitose, em pacientes tratados com esquizofrenia. Aqui precisamos entender que tem discrásias hematológicas. O que são discrásias hematológicas? São problemas no sangue, na formação, no caso, de células da linha de defesa, como são que a granulocitose. Então, vai pegar todos os leucócitos que são agranulocíticos. São aqueles que não têm grânulos, no caso. Nesse aí estamos falando o quê? Estamos falando de neutrófilos, a gente está falando de macrófagos. Então, o que vai acontecer? Esses pacientes, no caso, podem ter perda, no caso dessa linha de defesa e tornar esse paciente imunodeprimido. Então, se ele está esquizofrênico, toma medicação e provoca, no caso, essa perda no caso de defesa, ele vai ficar imunodeprimido, então ele se torna um alvo para outras doenças. Então, quem são esses? Qual, na verdade, né, de todos eles? Copromacina, buspirona, lítio, acenapina e clozapina. Primeiro, falar clozapina, no caso, é a única medicação antipsicótica com advertência em tarja preta e risco de agranulocitose em cerca de 1% dos pacientes tratados. Então, se me está perguntando qual dos seguintes antipsicóticos está mais associado, eu vou responder o quê? Até o momento seria a clozapina, no caso. Aí, bem, na verdade, não falou dos outros, enfim. Mas no caso aqui a resposta, pessoal, seria, o que aconteceu? Seria a clozapina. Mas professor, e nos outros? A clorpromacina, a buspirona, eles não trabalham com leucocitos, não provocam leucocitose como efeito colateral. O lítio, primeiro que nada, ele não vai ser utilizado para tratar, no caso, psicoses, já que ele não tem efeito sobre isso. E a acenapina também é um antipsicótico típico de primeira geração, então ele somente vai trabalhar, no caso, com sintomatologia positiva, e dentro do efeito lateral dele, ele não possui esse efeito de provocar essas discrásias hematológicas, como, no caso, essa agranulocitose. Então, ela não vai interagir com leucócitos, tá?